O salve da amada igreja, com a paz do Senhor. A igreja pode se assentar, fique à vontade. Confesso que para os irmãos que a gente fica meio diferente, né? A gente fica meio acanhado, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos enche, né? Nos transforma, nos dá coragem, nos fortalece cada vez mais. Quando eu vi o pastor chegando, eu falei, chegou o pregador da noite. Aleluia. Mas queira Deus, né, que eu seja ministro da palavra hoje, então que eu possa estar trazendo, né, algo de Deus para os irmãos, né? Que o Senhor possa nos abençoar as nossas vidas mais e mais, conforme vem abençoando, né? E não deixamos de servir esse nosso Deus que é glorioso, que faz milagres, tem dado graça em nossas vidas através das nossas orações, através dos nossos cânticos, né, irmãos? E o Senhor tem nos abençoado muito. Se a gente for, né, dar oportunidade para cada um, eu acho que a gente vai ficar a noite toda contando as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Daniel, capítulo 3, no versículo 12. Saúdo também todos os ouvintes da internet que está conectado conosco. Que o Senhor também possa falar no coração de cada um nesta noite, né? A internet é um meio de comunicação que o inimigo tem usado para fazer coisas terríveis. Mas nós usamos para pregar a palavra e falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo 3, versículo 12. Uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. A palavra de Deus aqui em Daniel diz que existia dois jovens que eram obedientes ao Senhor, que eram servos do Senhor. Eles eram judeus, né, a palavra conta, e o rei Nabucodonosor deu cargos importantes para ele, assim deu também para Daniel. Mas hoje nós estaremos falando dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei tinha dado um cargo importante, né, nas províncias da Babilônia. Por eles serem diferentes, diferente, porque a gente sabe que todo cristão é diferente, né? Nós somos a diferença. E eles, por ter esse cargo, o Senhor tinha dado para eles conhecimento e sabedoria para os três, né? Por isso o rei achou graça, né, nos três, por o Senhor ter concedido, né, para eles a sabedoria, né, irmãos? Ter concedido para eles conhecimento, o rei achou melhor dar cargos importantes para eles. Mas a palavra diz que sabedoria a gente tem que buscar, a gente tem que merecer, né, irmãos? A gente tem que merecer a sabedoria do Senhor, né? Até nós mesmos estarmos entendendo a palavra do Senhor. A Bíblia é complicada, mas quando formos ler, temos que pedir ao Espírito Santo de Deus para nos capacitar, para nos dar entendimento da palavra. Né, irmãos? E aqui diz que o rei da Babilônia fez uma estátua, né, irmãos? A palavra diz que é de 60 côvados, né? Por 6 côvados de altura e 6 de largura. É aproximadamente 30 metros por 3 metros de largura. E foi feito essa estátua, né? E ele queria que as províncias da Babilônia todos adorassem essa imagem, né? Adorassem a imagem que ele fez. E assim, no versículo 2, diz: o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas,
os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei tinha levantado. Então ele organizou, né, aquela confraternização, né, hoje vai ser a inauguração da estátua que eu fiz, e todos vão adorar. Né, vai se levantar e vai adorar essa estátua, porque eu sou rei. Naquele tempo o rei mandava, o que ele fazia, o que ele pedia, todos tinham que fazer, né? Não é hoje que tem uma eleição, a gente elege, a gente pede para ser feito, não. Aquela época os reis mandavam e os servos obedeciam. Se não obedeciam, eles eram castigados e eram até mortos, né, irmãos? Eles eram até mortos. Então aqui, no versículo 3 diz: então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, então de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Todos se prostraram de pé, né? E aqui no versículo 4 diz: o arauto apregoava em voz alta. Arauto é um mensageiro. Naquela época era um mensageiro do rei. Então ele falava em voz alta, né, ordenando aos povos e às nações, de todas as línguas: quando ouvires as buzinas, os pifaros, as harpas da sambuca, do saltério, da gaita e de foles e de todas as sortes de música, vós prostais e adorai a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Assim ele gritou em voz alta, né, para todos, para se prostrar, depois de ouvirem esses instrumentos, né? Eu não sei para que naquela época tanto instrumento, né, para poder fazer isso aí, né? Uma coisa, uma forma de adoração, né? Vários instrumentos. E aqui no versículo 6 diz: qualquer que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente, né, irmãos? E ele já tinha, como eu já tinha dito, ele é rei, né? Naquela época ele era rei. O que ele falasse tinha que ser feito, porque logo vinha o castigo, ou a morte, né, ou a escravidão, ou açoites, né, irmãos? E aqui no versículo 8 diz: ora, no mesmo instante, no versículo 7, portanto, no mesmo instante em todos os povos ouviram os sons, né, prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua do rei Nabucodonosor, que tinha levantado. Todos adoraram. E Mesaque, Sadraque e Abednego estava no meio com eles, por ser servo do rei, né? Por ter um cargo, né, no seu reinado. E no versículo 8, ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, que eram os 3. Tu, ó reis, no versículo 10, tu, ó reis, fizeste um decreto pelo qual o homem que ouviste os sons, né, em todas as sortes da música, prostrariam e adorariam a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse, adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E aqui está o versículo 12. Há homens judeus que tu constituísse sobre os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teu Deus, e nem serem, nem a estátua de ouro que se levantaste adoraram. Nós sabemos que nós somos servos do Senhor e nós temos que adorar somente a Ele, né, irmãos? Lá em Êxodo, capítulo 20, né, irmãos? Em Êxodo capítulo 20 diz, no versículo 3, 4 e 5, não terás outro Deus, não farás imagem de escultura, e no versículo 5, não curvarás elas, nem as servirás. Né, irmãos? Aqui diz a palavra, né, irmãos, que por eles serem servos do Senhor, eles não se curvaram.
tocaram as trombetas, trocaram as buzinas, as gaitas, todo tipo de som, e eles não prostraram, ficaram lá parados. Imagine uma multidão, eu não sei na época quantas pessoas eram, mas provavelmente era muita na época. Aquela multidão de gente abaixado, a estátua em pé e os três com o braço cruzado. Eu até imagino. Os três com o braço cruzado e olhando. Aí, né, aqueles que não gostam, né, não gostaram, chegaram até o rei a falar. Os três lá não se prostraram. E o rei mandou chamar. Né? O rei mandou chamar eles e disse, eu quero saber o porquê, né, que vocês não se prostraram. Aí eles falaram, eu não vou dizer nada, né? Eu não vou dizer nada a vocês. Eu não vou falar nada para você, porque nós temos um Deus vivo, o que nós servimos, que nós prostramos só é a Ele. Né, irmãos? Essa palavra vem nos animar, vem nos falar que nós temos um Deus vivo, que é o que devemos estar servindo, é o que devemos, irmãos, estar perante Ele, fazendo somente a vontade, fazendo somente o querer dEle, irmãos. Né? E nisso, o rei pegou e fez de novo. Ele falou, eu vou tocar novamente e todos vão se prostrar, inclusive vocês três vão se prostrar e vão adorar a minha imagem. Porque eu sou rei, eu mando, e se não fizer, vocês já sabem o castigo, né? A gente vai acender a fornalha e vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. E nisso, tocaram de novo, todos se prostraram e os três ficou lá parados. Eles eram firmes, né, irmãos? Eles eram firmes, convictos, né, irmãos? Que seriam mortos, né? Mas estavam na presença do Senhor e não ia negar o Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Que nem tem muitos países que pessoas são mortas por falar do Evangelho, são presas, mas não negam o Evangelho de Cristo. E eles não se curvaram novamente. E o rei falou, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente, só que eu vou mandar acender 7 vezes mais. Vou acender 7 vezes mais. E eu quero ver o Deus que vai livrar vocês do fogo. Ele fez um desafio para os três. Amarraram eles, né? E acenderam 7 vezes mais, que não conseguia chegar próximo, tinha que ficar metros. Assim fizeram, lançaram os três, os homens, os soldados do rei lançaram, chegaram perto. Na hora de jogar, os próprios soldados já caíram mortos por causa do calor. Já caíram mortos, né? E jogaram dentro da fornalha. E ali se passou algum tempo e o rei começou a perceber, né? E ele olhou na fornalha, né? Naquela época, pela ilustração, a fornalha era igual uma gruta, né? Era uma gruta e dava para ver, tinha as frechas, dava para ver o que estava acontecendo. E ele, chegando até a fornalha, junto com seus sacerdotes, né? Na época, aqueles que iam seguidores, e falou, mas nós não jogamos 3, como é que tem 4 lá dentro? É a presença do Senhor, irmãos. E assim que ele olhou, ele falou, mas aquele quarto ele é diferente. Ele tem um semblante de brilho que ele parece ser filho de deuses. Ele não é filho de Deus, ele é filho de um Deus só. É o nosso Deus que vive e reina em nossos corações. Né, irmãos? E ele falou, não é possível, tem que tirar eles. E assim, né, irmãos? Eles tiraram os 3 lá de dentro, intactos. Diz que eles usavam chapéus, usavam túnicas, e eles só as cordas das suas mãos, dos seus braços, que se queimaram, né, irmãos? E eles, o rei reconheceu, né, na hora, que eles serviam o verdadeiro Deus, né, irmãos? Seguiam o verdadeiro Jesus Cristo, né? Que nós vem seguindo até hoje, né, irmãos? Para nós juntos irmos para as mansões celestiais. É o mesmo Deus, o que fazia um milagre, que curavam enfermos, expulsavam demônios. É o mesmo Deus que opera hoje, né, irmãos? É o mesmo Deus que faz maravilhas, que fez maravilha no passado, Ele faz hoje, mas com uma diferença.
nós só podemos sentir a presença dele através do Espírito Santo de Deus. Feliz era daqueles que no passado podiam conviver com o Senhor, andar lado a lado, ver as maravilhas que ele fazia no meio, né, dos povos. E hoje, como ele foi para a glória, ele deixou o Espírito Santo em nosso meio para fazer maravilhas, e vem fazendo maravilhas. E cada vez mais vem nos abençoando, fazendo maravilha em nosso meio. Né, irmãos? Nós, né, como os irmãos já sabem, né, nós passamos por dificuldades 2 vezes, né? Nós já sofremos acidentes, acho que tem uns irmãos ainda que não sabem. Nós sofremos 2 acidentes. Um num ano, foi em janeiro de um ano, e o outro foi em janeiro do outro ano em seguida. Né, irmãos? Perdemos 2 carros, né? Bens materiais, né? E no segundo acidente, a minha filha foi o que mais sofreu, né? E ela ficou hospitalizada por 1 mês e pouco. E nós ficamos sem agir, sem saber o que fazer, né, irmãos? Porque nós tínhamos voltados para o caminho do Senhor, né? E a gente sabe que o inimigo trabalha para aquelas pessoas que estão retornando, né, irmãos? No caso, nós estávamos desviados da presença do Senhor. E nós estávamos retornando, já tínhamos retornado na presença do Senhor. E o inimigo começou a trabalhar, né, irmãos? Colocou esse obstáculo na nossa vida. E nós sentimos muito, né, com o acontecido. Mas, pela misericórdia do Senhor, tinha servos do Senhor orando, pedindo para nós, né, irmãos? E, inclusive, a família do pastor sempre mandava mensagem, sempre estava orando, né, irmãos? E nós, foi o que foi nos fortalecendo, né, irmãos? Foi nos abençoando, foi nos fortalecendo através das orações. Por isso que devemos orar mais e mais sem cessar, através das orações. A minha filha se recuperou, assim, foi 5 dias antes dela ter alta, Deus usou um servo do Senhor, que foi até o quarto e falou, posso orar para a tua filha? Eu falei, sim, pode sim, irmão. Ela orou, ele bateu no meu ombro, o Senhor me diz que essa menina está curada e não tem mais nada. Né, irmãos? Eu falei, glórias a Deus, eu até me emocionei na hora, porque o Senhor mandou um servo de Deus lá, né, irmãos? E ainda existem pessoas que pedem, que buscam por cada um de vocês, por menos que você esteja fraco, esteja desamparado, achar que está desamparado, mas tem pessoas, tem servos do Senhor que estão buscando por você, né, irmãos? Toda sexta-feira nós temos a campanha, né? Não tem como cessar sem parar essa campanha, só Deus sabe quando que iremos parar, e o Senhor tem abençoado através dessas orações, né? Às vezes vem bastante gente, às vezes vem pouco, mas até mesmo aqueles que não vêm, o Senhor conhece o coração, o propósito de cada um, mas os que estão aqui estão pedindo por aqueles que estão lá em casa, que estão no trabalho, que estão hospitalizados, que estão presos. Então, irmãos, nós vivemos da oração, né? É só a oração que nos fortalece, né, irmãos? Que a oração é o que é o caminho para nossas vidas, porque a palavra diz que o justo vive pela fé, né, irmãos? Esse dia eu estava dormindo, era mais ou menos 3 horas da manhã, e eu escutei uma voz me chamando 3 vezes. Eu não estou doido. Dionísio. Quando chamou a 3ª vez, eu me arrepiei. Eu falei assim, eu tenho certeza, convicção, que é o Senhor Jesus Cristo me chamando. Aleluia. Eu levantei na mesma hora, eu dobrei o joelho. Aleluia. Na mesma hora. Eu dobrei o joelho, orei por mais ou menos uns 10 minutos e eu pude sentir a presença do Senhor. Aleluia. Né, irmãos? E o Senhor, várias noites, Ele tem me acordado, né? Por mais que a gente trabalhe, que a gente está cansado, mas o Senhor tem me acordado, né, irmãos? Para estar buscando a tua vontade. Aqui em Provérbios 8, versículo 17, diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, o que de madrugada me buscarão, me acharão. Né, irmãos? Então o Senhor, Ele abençoa muito pela madrugada. Né, irmãos? O Senhor, Ele nos transforma, nos renova, nos abençoa mais e mais durante a madrugada. Porque é um horário difícil,
É um horário difícil para poder estar orando. Sabe que a pessoa é horário de descanso, né? É um horário muito difícil. A pessoa está descansando, está muito acomodada, né? Às vezes está frio, você está bem agasalhado, está do lado da esposa, ou não mesmo do lado da esposa, né? Você é solteiro, mas é um horário que nós estamos de descanso. E é a hora que o Senhor pede para orar e é a hora que o inimigo começa a trabalhar também. Ele começa a agir a esse horário. A minha mãe, muitos e muitos anos, eu era solteiro e ela orava muito de madrugada, né? E muitas vezes o inimigo, ela orava de madrugada, o inimigo tem tentado sufocar, tem tentado segurar ela na cama, tampar a boca dela. Isso aí eu presenciei, de ela estar na cama e o inimigo está fechando, não deixando ela orar, não deixando ela abrir a boca, né, irmãos? O inimigo, ele não gosta do jejum, ele não gosta, né, irmãos, da oração, ele não gosta que o crente, o cristão faz um propósito, ele não gosta, entendeu? Ele não gosta. Eu já tenho jejuado no trabalho, que é muito difícil você jejuar, né? Um dia já é difícil. Eu tenho jejuado 7 dias da semana, inclusive trabalhando. Chega, irmãos, 10, 11 horas, você não aguenta mais, você quer comer alguma coisa, você quer beber uma água, você quer tomar um café, mas nós temos que ser firmes e fortes, né, irmãos? Temos que nos consagrar as nossas vidas, temos que estar fazendo sacrifício para o Senhor, porque o maior sacrifício que Ele fez foi ter morrido na cruz para nos salvar, para nos livrar dos pecados, por ter sofrido transgressões, né, irmãos? Por ter sofrido, foi por mim, foi por vocês, né, irmãos? A Bíblia mesmo fala, né, que Ele sofreu, tomou 30 chibatadas, né? Tem um filme que mostra como foi essa trajetória, né, irmãos? Então, eu confesso aos irmãos que eu já assisti umas 2, 3 vezes, eu me emociono de estar assistindo esse filme e não me dá vontade de largar esse Senhor. Eu falei, que é isso? Se Ele sofreu desse jeito e nós não podemos ficar 2 horinhas lá no culto, né? Falar do amor dele, louvar, entoar louvores. Não, isso aí está errado. Nós temos que estar na presença do Senhor, né, irmãos? E o Senhor tem nos abençoado, né, irmãos? Eu trabalhava à noite, né, não tinha jeito de vir para o culto. Eu falei, Senhor, vê um serviço para mim que eu possa te louvar, te cultuar durante a semana, trabalhando sábado, domingo à noite. Não tem como eu vir para a igreja. E o Senhor me concedeu o trabalho. Eu trabalho de segunda a sexta, trabalho das 8 às 5. Eu venho com amor à casa do Senhor, eu venho cultuar com amor a casa do Senhor. Às vezes as pessoas criticam, falam, né? Pedem. Às vezes a pessoa não sabe pedir, pede de forma errada. Nós temos que saber pedir, né? Para o Senhor nos abençoar, né, irmãos? Nós temos que saber pedir, porque o Senhor só tem dado maravilha para nossas vidas, né, irmãos? E retornando à palavra, aqueles 3, né, saíram na fornalha, né, em vida, e o rei reconheceu que o único Deus era o nosso Senhor, né, irmãos? E ele reconheceu, né? E nisso ele fez até uma lei, né? Ele tinha feito uma lei para que quem adorasse outros deuses, e não adorasse somente o Deus Altíssimo, que ele ia dobrar, ia fazer pior do que ele fez com os 3 servos do Senhor. Né? Ele proclamou uma lei e fez essa lei, né, irmãos? Então, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele nos promete e Ele cumpre, né, irmãos? Ele promete e cumpre. Ele tem feito maravilhas, né? Através da Bíblia, a gente conhecemos várias passagens, né? Tem a passagem de Abraão, né? Que teve seu filho, Isaac, e Deus, né? Fez um voto com ele, pediu para confirmar se ele era fiel ao Senhor. E ele pediu para ele fazer um holocausto e oferecer o seu filho a ele. Mas ele falou, Senhor, meu único filho, o Senhor me daste. Eu já estou com 100 anos, e o Senhor me deu esse filho, e eu vou dar para ti. Amém? Ele foi obediente, foi um servo obediente. Quem nessa noite é um servo obediente, que tem feito a vontade do Senhor,
que tem feito o que o Senhor tem passado. Né, irmãos? Devemos ser obedientes na presença do Senhor. E Abraão fez, né, aquele holocausto. E no último instante, Isaac falou, mas cadê o sacrifício? Aí foi a hora mais difícil. Né, irmãos? Foi a hora mais difícil. Ele falou, é você, meu filho. A gente imagina como é a cena, né, irmãos? Ter que colocar o filho, fazer o holocausto e oferecer para o Senhor, né? Por que o Senhor morreu na cruz? Para acabar com o sacrifício, acabar com essas coisas e nos livrar do pecado. Naquela época fazia muitos sacrifícios, né, para o Senhor. Era a ovelha a mais bonita, era a ovelha mais gorda, era aquela ovelha sem defeitos naquela época, né, irmãos? E assim colocou Isaac no holocausto. E na hora que ele foi, né, para sacrificar para o Senhor, veio a voz do Senhor, a voz através do anjo, e disse, tu provaste que você é um filho, você é um filho fiel. E olha à tua direita, quando ele olhou, tinha uma ovelha no lugar onde seria o filho dele. E assim pôde pegar aquela ovelha e oferecer para o Senhor. Às vezes nós passamos por dificuldades, né, irmãos? Mas no último instante, o Senhor vai testando a tua fé e vai testando e cada vez mais. Senhor, eu não estou aguentando. E você está orando, está jejuando e pedindo a misericórdia do Senhor. E vai, no último instante, o Senhor dá o cheque final, né? Ele nos abençoa, né, irmãos? No último instante. Às vezes você tem esperado e o Senhor não tem respondido. Mas tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Não é da nossa vontade, mas sim da vontade do Senhor Jesus. Nós queremos ser apressados, nós queremos ser tudo para ontem, né, irmãos? Mas nós temos que saber que tudo tem o tempo certo. Tudo tem o seu tempo, na palavra mesmo diz, né, irmãos? Que tudo tem o tempo, que o tempo é do Senhor. Ele que conhece o futuro, né, irmãos? Ele que conhece o amanhã, nós não conhecemos nada. Às vezes nós queremos fazer uma coisa, né, da nossa própria vontade, sem permissão de Deus. Nós temos o privilégio de pedirmos permissão para o Senhor, né? Pessoas do mundo não conhecem, eles fazem as coisas, às vezes não dá certo, porque não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando vocês forem fazer algo que vocês estão sentindo no coração, dobra seu joelho e pede para o Senhor. Se Ele não tocar em seu coração, Ele vai usar profetas verdadeiros que firmarão o que cada servo está querendo nessa noite, né, irmãos? Que possamos ser obedientes, que possamos estarmos na presença do Senhor mais e mais, né, irmãos? Que possamos ser a diferença. Às vezes as pessoas falam que crente é isso, crente é aquilo, é quadrado, só fica na igreja. Mas nós, irmãos, cada um de nós estamos contentes com a presença do Senhor. Nós somos uma pessoa contente. Às vezes no mundo as pessoas pensam que são felizes, que tem isso, que tem aquilo, que tem carro, que tem casa, que passeiam. Mas nós temos a presença do Senhor. Essa é a diferença, né, irmãos, em nosso meio. Né, irmãos? Que possa deixar essa palavra para os irmãos, né? Que fique no coração dos irmãos. Que o Senhor venha me abençoando cada vez mais, né, irmãos? Deus usou uma irmã e falou que eu estava pregando a palavra, falando do amor dele, né, irmãos? E eu estou aqui, eu disse para o Senhor, eis-me aqui, me usa, né? Me usa, faz de mim da tua vontade. Então eu estou aqui, né? Pregando a palavra, falando do amor de Cristo. É que nem eu falo para o pastor, eu sei falar que o Senhor salva, cura e liberta. E nos livra de todo mal e nos leva para o céu. Eu falei, o que eu sei falar é isso. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, vem dando palavra para nós, para estarmos falando do amor dele no coração de cada um. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé neste momento, né, irmãos? Que o Senhor venha falar no coração de cada um nesta noite, essa mensagem que o Senhor trouxe para estar transmitindo para os irmãos, né? Que o Senhor possa abençoar a cada um nesta noite. Eu gostaria de fazer
Um apelo àquelas pessoas que ainda não conhecem o amor do Senhor, aquelas pessoas que gostariam de aceitar o Senhor como o único Salvador das nossas vidas. Gostaria que ou o irmão ou a irmã que levantasse a mão, que viesse até a frente, nosso pastor irá orar por você e fazer parte desse rebanho que irá morar nas mansões celestiais. Né, irmãos? O irmão Paulo está ali, ele vem dar um abraço no irmão, a irmã Janete está ali, dá um abraço na irmã, vem até a frente, que o Senhor possa, né, estar com vocês para levar para as mansões celestiais. É o voto que o Senhor pede nesta noite. Né, irmãos? Também aquele que quer se reconciliar com o Senhor, né, pedir perdão, né, por falhas, por coisas que tem cometido, né, por pequenas que sejam, devemos pedir perdão para o Senhor, né, irmãos? Que queira reconciliar, venha até a frente, nós estaremos orando para o Senhor abençoar a tua vida, a tua casa mais e mais, né, irmãos? Levante a tua mão, venha até a frente, né, que estaremos orando para Deus abençoar mais e mais a sua vida, né, irmãos? Que o Senhor só tem maravilhas. Eu sou uma prova viva, o Senhor só tem me abençoado, né, irmãos? Desde os 12 anos que eu trabalho até hoje não fiquei parado, não sei o que é ficar um mês, uma semana sem trabalhar, né, irmãos? Isso aí é bênção do Senhor. Mesmo que eu fiquei afastado dos caminhos, eu fiquei 5, 6 anos afastado, mas a minha mãe, serva do Senhor, orava por mim e não deixava nada que acontecesse. Graças a Deus o Senhor nunca deixou faltar nada para mim, para a minha família. Né, irmãos? O Senhor só vem me abençoando cada vez mais, né, irmãos? A minha vida. Que tem alguém que levante a mão, venha até a frente, que o Senhor possa abençoar a vida. Que não tem, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Estarei retornando o microfone para o pastor, que eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.